Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de consultório que eu acredito que pode ser muito útil para muitas pessoas, principalmente para as futuras mamães ou para as que já são mamães, mas que às vezes não tem alguma informação sobre algumas coisas que para muitas pessoas acreditam que as crianças, os bebês que estão sendo preparados para chegar, que ainda estão lá na barriguinha da mamãe, que eles são criaturinhas sem nenhuma compreensão do que se passa aqui no mundo externo. E eu gostaria de alertar as pessoas que não é bem assim e que a gente tem que tomar alguns cuidados para que essas criaturinhas cheguem de uma maneira tranquila, sem nenhum trauma, desde o momento que elas estão sendo preparadas. E mesmo quando elas já chegaram e que ainda são muito bebezinhos, muito jovenzinhos, muito recém-nascidos, o nosso cuidado com elas tem que ser muito aprimorado. Então, eu gostaria, provavelmente muitas pessoas já têm consciência disso, mas eu me deparo com muitas outras que ainda não conhecem essa situação tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão delicada. Então eu gostaria de contar para vocês que uma criaturinha que está sendo preparada para chegar, ela absolutamente sabe de tudo que acontece no mundo exterior, porque todas as emoções da mamãe, todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as emoções, essa criaturinha está ali consciente, vivendo junto o seu mundo interior e o seu mundo exterior também. Então, muitas mamães, elas ficam assustadas numa nova gravidez, ou porque já tem outros filhos, ou porque a situação financeira, material está difícil, ou porque não combinou uma nova criaturinha com seu companheiro e ele não está aceitando muito a situação e reage muito contra tudo isso. E a criaturinha que está sendo preparada para chegar ao mundo, ela está vivenciando e recebendo todos esses sentimentos ao mesmo tempo que está sendo preparada para a sua chegada. Então eu gostaria de alertar as pessoas, as que ainda não conhecem esta situação, para tomar muito cuidado, para conversar muito com o seu bebê quando ele está sendo preparado, para colocar músicas boas para acalmá-lo quando você percebe que ele está um pouco agitado demais, e verificar o que aconteceu para esta agitação e tentar acalmar-se, mamãe, e depois acalmar este bebê. O mesmo sistema que a gente vê quando a gente está no avião, dizer assim, olha, se alguma coisa acontecer, primeiro coloque em você a máscara de oxigênio para depois socorrer outras pessoas ao seu redor. Só que essa criaturinha está ainda sendo preparada e aí no conforto da sua barriguinha. E que você acha que ela está totalmente protegida ali, sem nenhuma preocupação a mais. E não é bem assim. Essa criatura está vivenciando todas as suas dificuldades, os seus anseios, os seus medos na hora do parto, a sua preocupação de que tudo esteja correndo bem,
de que tudo esteja pronto para a sua chegada e todos os seus sentimentos. Também passa para essa criaturinha que está fortemente ligada a você. E mesmo após o seu nascimento, essa ligação, além da necessidade de atenções e de carinhos, ela também vai estar fortemente ligada a você até algum período de sua vida. Então, todos os seus sintomas, as suas emoções estão diretamente ligadas, linkadas a essa criaturinha que você está amorosamente, a maior parte das vezes, preparando para essa chegada aqui no mundo material. E mesmo depois da chegada, eu tive um paciente que aos 6 meses de idade, a família me procurou, porque esse bebezinho, ele não acalmava e chorava continuamente. E a família não conseguia entender o que estava acontecendo. E um membro da família se contactou comigo e pediu para que eu desse uma olhadinha na energia dele, desde que eu sempre trabalhei com energias. E nós somos energias. O nosso pensamento são energias em ação. As nossas emoções são energias poderosíssimas. E aí a família trouxe esse lindo bebê para que eu pudesse ter o prazer de conhecê-lo e tentar perceber o que poderia estar acontecendo com ele. Então eu gostaria de colocar para vocês que circundando toda a nossa silhueta, todos nós, seres humanos, temos uma energia que diz a nosso respeito. Eu brinco, mas é uma verdade. Essa energia que nos circunda, toda a silhueta, é um dedo duro. Ela conta tudo sobre nós, sobre o nosso momento, sobre as nossas emoções. E quem me conhece, conhece meu trabalho de muitos anos, sabe que eu vivo repetindo isso, porque eu sei quando a pessoa está negativa, com os pensamentos negativos, quando ela está com algumas dificuldades, com bebida, com droga, com emoções que estão negativas. Então, quando as pessoas dizem, olha, tem uma nuvenzinha preta, não é brincadeira, gente. Realmente a energia fica escurecida quando nós estamos negativos. E existe uma série de situações na energia que é possível a gente detectar o que pode estar acontecendo com aquela pessoa. E aí, então, me trouxeram aquele lindo bebê, aquela criaturinha deliciosa de se olhar, que era tão linda e tão especial na sua energia, que a gente olhava e totalmente enternecido. Só que quando eu olhei aquele bebê, eu disse para a mãe que estava acompanhando e para a tia também que estava junto, o seu bebê está com sentimento de rejeição. E a mãe ficou muito assustada, porque ela disse bem assim, não é possível, ele foi muito bem-vindo, foi preparado, eu realmente o quis muito. Aí eu continuei prestando atenção na energia dessa linda criaturinha e disse a ela, me perdoa, querida, mas o sentimento, a energia que o circunda é uma energia de rejeição. Mas vamos lá, vamos saber esse histórico. Você tem outros filhos? Como é o seu relacionamento com este bebê?
Aí ela disse, não, eu tenho sim, eu tenho um outro filho, uma outra menina que agora está com 7 anos de idade. E eu tenho muito cuidado, porque ele não entende nada, ele é muito pequeno ainda, muito jovenzinho, mas ela não, ela já entende muita coisa. Então, eu tenho muita preocupação para que ela não tenha nenhuma decepção e nenhum trauma com a chegada do irmão. Aí eu pude compreender o que estava acontecendo. Aí eu disse a ela assim, e como é o relacionamento dessa filha mais velha com este bebê recém-chegado? Como é o seu relacionamento do bebê com o pai dele? Aí ela me explicou. Não, eu não deixo o pai chegar perto do bebê, porque pode causar trauma para a filha mais velha. As visitas que vêm conhecer o bebê, eu também não deixo se aproximar muito, porque a maior vai ficar enciumada e vai ficar traumatizada. Aí então eu pude entender o que estava acontecendo e aí eu percebi que realmente a visão dessa energia que se sentia rejeitado estava explicado. Porque uma criaturinha que está sendo preparado para a chegada também sabe da festa que isso significa com as pessoas ao redor, os parentes que têm muita vontade de conhecer, a irmã, o irmão que também querem muito ver, perceber como é, e a mãe não integrava esse convívio com esse bebê, com uma preocupação muito natural de uma mãe muito extremosa, muito cuidadosa, acreditando que o filho mais velho iria se traumatizar se desse só atenção para o bebê. Mas ela não sabia que aquele bebê, desde o seu ventre, estava totalmente ligado com o mundo externo e que já sabia que ia ter uma irmã e que queria conhecê-la com certeza, que queria o carinho do pai também, o colo do pai, e que gostaria também de ter a bem-vinda, o bem-vindo dos parentes, dos conhecidos, dos amigos, e ela tinha medo de causar traumas para a filha mais velha e, de uma certa maneira, isolou com todo cuidado para evitar traumas para o recém-chegado, acreditando que ele não pudesse sentir toda essa energia ou a falta da energia das boas-vindas, de se sentir amado, de se sentir bem-vindo. E aí, de uma maneira amorosa, eu sentei com ela e expliquei a ela, minha linda, é por isso que ele se sente rejeitado, porque ele não está recebendo este carinho que é necessário para uma chegada que é tão especial e tão esperada. Que ao invés de você colocar a sua filhinha mais velha à distância, integre-a aos cuidados que você tem com ele, pedindo ajuda. Me vê o talco, minha linda, me ajude aqui a segurar o bebê para o banho, olha, vamos escolher a roupinha. Eu amo você, você chegou primeiro, eu já amo você há muito tempo. E agora, nós todos, eu, você, o papai, os amigos, a família, vamos todos amar esse lindinho muito. E que possamos todos juntos sermos muito felizes, muito amados. Aí eu disse a ela, minha linda, busque
trazer todos numa união de harmonia, de bem-vinda, de bem-querer, de paz, de alegria, de amor. Deixe o pai segurar, desde que abrace a mais velha também, diz: olha que presente divino que nós ganhamos. Olha, Jesus preparou essa linda surpresa, essa chegada desse irmãozinho para nós. Aí eu disse para ela assim: me diga todo o nome dele, porque eu vou dar as boas-vindas para ele agora. Ela me falou o nome que eu não vou passar para vocês porque é antiético. Eu levantei o bebê e disse a ele: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, você é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aquele bebê de 6 meses gargalhava, coisa que eu nunca tinha visto numa criaturinha ainda tão jovenzinha. A mãe ficou assustada de ver a reação daquele bebê, mas ao mesmo tempo ficou emocionada de ver aquela alegria. Aliás, todos nós ficamos emocionados. Aquela emoção bate até hoje aqui. Eu contando para vocês, eu me emociono. Isso já faz muito tempo. Ela levou aquele bebê, eu coloquei de volta nos braços dela e disse para ela assim: diga a ele que você o ama muito também. Todas as vezes que você for trocá-lo, dar mamar, e abrace a sua maiorzinha e coloque ela junto, participando desta linda família que você formou. E depois você vai ver como ele vai parar de chorar, ele não vai chorar mais, porque ele vai perceber que ele é querido e muito bem-vindo. Minha gente, pedi a ela depois de 2, 3 dias, por favor, me ligue, me conte como que está esse lindo bebê que você colocou aqui nesta vida. E depois de alguns dias, ela realmente me fez a gentileza de retornar e dizer para mim: obrigada, ele parou de chorar. Ele é uma criança muito alegre, muito risonha. E agora nós estamos tendo a alegria de ver a alegria dele. Era isso que eu gostaria de contar para todas as futuras mamães ou para as mamães que já estão aí com seus bebês correndo para baixo e para cima, com a graça de Deus, com muita alegria, com muita saúde, percebendo que nós necessitamos realmente da chegada na vida neste planeta e que essa integração faz um bem para toda a nossa vida. Quando nós somos bem-vindos na chegada, a diferença é enorme no caminhar de toda a nossa vida. Nos tornamos um adulto alegre e seguros. Não seremos dependentes, porque fomos muito amados. E quando se é muito planejado e muito bem-vindo, com certeza a caminhada é sempre de muito carinho, de muito amor. Se você ainda estiver preparando o seu bebê para a chegada, alise a sua barriga, converse com ele, coloque boas músicas de paz, de tranquilidade, para ele chegar em paz, com a tranquilidade da calma, com o amor que você está passando e dizendo a ele o quanto você, ainda sem o conhecer, ainda que ele é um desconhecido, que você vai realmente conhecê-lo quando ele chegar, que ele é muito bem-vindo.
E é isso que eu gostaria de colocar para vocês, que todo cuidado é muito bem-vindo, mas todos os excessos acabam trazendo dificuldades, e que sempre vamos ensinar as nossas crianças, desde quando ainda estiverem sendo preparadas para a vida, que a gente possa dar boas-vindas a todas as pessoas que chegarem perto de nós, porque cada pessoa que estiverem nas nossas vidas ou cruzarem os nossos caminhos são presentes de Deus para nós. Cada uma delas traz uma mensagem, traz um ensinamento. Nada na nossa vida é acaso, e ninguém que passa pela nossa vida é acaso, é o presente de Deus para nós, para que nós, se tivermos facilidade de convívio, ai, que coisa boa. Se não tivermos, ai, que lindo aprendizado, porque as pessoas da nossa família ou que passam na nossa vida, que nos causam dificuldades de convívio, que precisamos ter jogo de cintura, cuidados, elas nos estão ensinando muito. E as que chegam sempre de braços abertos e de boas-vindas são presentes divinos. Todos que passam pela nossa vida são presentes divinos. Uns que a gente curte mais em receber, outros que nos preocupam mais, mas que talvez sejam os que mais nos ensinam. Era isso que eu gostaria de contar para vocês. Eu tenho muitas experiências de consultório e algumas podem ser muito úteis para quem delas precisar. Para quem já souber, passe para quem não sabe. Fiquem todos com Deus, que Ele sempre esteja iluminando o caminho de todos vocês, a mesma luz que iluminou o caminho de Jesus aqui na Terra. Um maravilhoso caminhar no aprendizado deste planeta. Fiquem bem, fiquem com Deus.